Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o Tributologia número 71, é o primeiro Tributologia de 2021, gravado no domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Não tinha como a gente ficar tanto tempo longe, eu estava morrendo de saudade de vocês, eu estava morrendo de saudade de Tributologia, eu estava morrendo de saudade de bater esse papo dominical com vocês, porque tem sempre muita novidade, sempre muita coisa de direito tributário, economia acontecendo no mundo, e ficar tanto tempo longe de vocês, eu confesso que me dá uma certa saudade. Então eu estou muito feliz em estar de volta com Tributologia em 2021 e muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, um pouco do direito tributário e trazer para a gente esse bate-papo dominical novamente. Então, a partir de hoje, 21 de fevereiro de 2021, o Tributologia está de volta e vamos com tudo, todos os domingos, falando de direito tributário. Gente, eu queria começar o Tributologia em 2021 com novidade, eu queria começar com um assunto novo. E eu não poderia pensar em falar de coisas velhas, discutir o julgamento do ISS sobre software no STF, que terminou essa semana, né, que ainda vai ser modulado. A gente pode até falar sobre isso depois. Eu não queria falar sobre o ITBI, que foi o assunto consolidado durante essa semana, também, né, que incide TBI somente no momento do registro. O STF consolidou algumas decisões e alguns posicionamentos relevantes nessa última semana, mas eu queria discutir nesse primeiro Tributologia de 2021 algo novo. Eu queria discutir nesse primeiro Tributologia a tributação sobre o PIX. Tributação sobre o PIX. Você já parou para pensar que o PIX é uma revolução no sistema de pagamentos? Isso não é uma criação brasileira, isso já existe em outros países do mundo, mas deve ser debatida uma eventual tributação sobre o PIX. Já parou para pensar nisso? Afinal de contas, o que é o PIX, né? O PIX segue a linha daquela figura do Real-Time Payment. Real-Time Payment, que é utilizado no mundo inteiro, nos Estados Unidos é o FedNow, por exemplo. Você tem essa estrutura também na Europa, em vários países da Europa, em que o indivíduo consegue efetuar o pagamento imediatamente. Real-time payment. Eu faço a ordem aqui, você recebe esse valor imediatamente aí na sua conta. É uma mudança de meio de pagamento absoluta, né? Se você parar para analisar, é algo que não existia, é algo que é impensado, mas é algo que efetivamente está acontecendo. E o interessante dessa figura do Real-Time Payment é exatamente que nos bancos, a sistemática de funcionamento do banco ela tem que mudar também, né? Porque o banco tem que ter reserva de fundos. O banco tem que ter reserva de fundos. Se o banco não tiver reserva de fundos, como ele faz para fazer a transferência imediata? Por mais que seja tudo tecnológico, já parou para pensar que o banco ele não é santo, a função do banco é ganhar dinheiro, e o que o banco faz com o nosso dinheiro depositado? Ele investe. Então o fundo que o banco tem que manter agora para transferência imediata, porque a transferência ela se dá em segundos, é realmente um valor bastante elevado, né? Isso muda a gestão do banco, mas não é esse o ponto que eu quero abordar aqui, não. Eu quero abordar o seguinte: já parou para pensar que quando você fala em real-time payment, você tem uma facilidade muito grande de fiscalização pela Receita? É claro que a Receita Federal, no Brasil, por exemplo, ela não tem acesso às informações do PIX, mas a Receita tem acesso à movimentação do PIX. Então tá todo mundo adorando essa ideia de PIX. Você vai no sapateiro, na rua, você vai na feira, você vai em vários lugares, aceita o Pix, tá o cara lá com o QR Code dele para poder receber o pagamento. Eu acho justo, modernizou os meios de pagamento. Agora lembre-se, você que gosta de sonegar, com o Pix fica muito mais fácil para a Receita Federal pegar a sua movimentação bancária. Por quê? Porque apesar da Receita não ter acesso às informações, apesar de não ter acesso às informações, ela tem acesso ao valor das transferências. Então, muitos daqueles que recebiam a transferência, ou melhor, não recebiam transferência, recebiam pagamento em dinheiro e hoje têm essa facilidade para receber e usavam da sonegação fiscal como um instrumento de vida, isso não vai acontecer mais.
Eu, particularmente, acho ótimo que não aconteça. Não vejo a sonegação fiscal como sendo um elemento distintivo, né, de competitividade. Pelo contrário, eu acho que a sonegação fiscal tem que ser erradicada. Então, o primeiro ponto que eu trabalho com relação à tributação, quando a gente fala de PIX, é exatamente a facilidade, o aumento na facilidade de fiscalização pela Receita, porque ela tem informação também em real time, também imediata, da existência daquela operação e do valor daquela operação, sem saber exatamente quais são as informações relacionadas à operação, mas o valor a Receita tem. Outro ponto relevante, aqui no Brasil discute-se a tributação do PIX. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele deu uma declaração muito interessante, falando tem que tributar isso aí. Como se tudo na vida tivesse que ser tributado, né? Esse é um conceito muito equivocado. Não é tudo na vida que tem que ser tributado. Essa ideia de que qualquer fato gerador que existe vai ter que sofrer tributação é uma ideia super atrasada, super equivocada, não é assim que funciona. Mas o Paulo Guedes, ele sempre teve um interesse de criar uma tributação sobre meios de pagamento na internet. Ele sempre teve interesse. Esse interesse do Paulo Guedes é um interesse histórico. Isso existe há muitos anos. E esse interesse dele não vai mudar. Ele quer se aproveitar da ideia da existência do PIX para tributar os bancos. E aproveitar e criar uma ICPMF, sabe? E de internet, né? Enfim, que a gente usa de tudo de internet eletrônico. Uma ECPMF, uma contribuição provisória sobre movimentação financeira eletrônica, sobre as transações eletrônicas. Então, a ideia do Paulo Guedes é tributar o PIX. Agora, se realmente ele cria uma tributação para o PIX, pode ser que o indivíduo volte a usar outros meios, volte a usar dinheiro, volte a usar, sei lá, DOC e TED, dependendo do relacionamento com o banco, vai ser gratuito. Então você tem outras formas de fugir dessa tributação do PIX que o Paulo Guedes quer empurrar a goela abaixo. Gabriel, você é a favor dessa criação dessa ECPMF? Gente, eu particularmente eu não sou contra a CPMF, todo mundo já sabe a minha opinião sobre isso. Eu acho que a CPMF facilita a fiscalização, porque a fiscalização é automática, o banco, no momento da transação, o banco já faz a retenção dessa contribuição e já manda para o governo federal, então eu não preciso de estrutura de fiscalização, não preciso pagar salário de fiscal, é zero de sonegação, né? Porque não tem como sonegar, você movimentou, o banco pega, a não sei que você movimente em cash, e hoje ninguém paga nada em cash, mas eu acho realmente que é um assunto que gera debate, gera confusão. Eu não sou contra, eu acho que a ideia de criar a ECPMF e tributar o PIX não é ruim, eu acho ótimo, até porque o PIX é gratuito para pessoa física, é cobrado da pessoa jurídica, e pode ser cobrado da pessoa jurídica, depende do banco, mas eu particularmente acho que a criação da ECPMF seria uma boa medida para fazer o contrapeso de arrecadação, principalmente nesse período pós-Covid, que foi um período de muita perda de arrecadação e, ao mesmo tempo, muita despesa extraordinária que foi criada no Brasil. Agora, eu queria ir além dessa discussão. Essa discussão ela é muito dia a dia, né? Eu queria ir além, porque o brasileiro ele tem um hábito de criar, de transformar tudo e adaptar ao jeitinho brasileiro, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas o PIX, quando você manda um PIX, você pode mandar uma mensagem para quem está recebendo. E essa mensagem, ela tem até 140 caracteres, é um mini Twitter, né? Acho que o Twitter tem até mais caracteres hoje. Enfim, e a moral da história é a seguinte, quando você fala em PIX, você pensa, poxa, eu vou usar para pagar, né? Eu vou pagar um serviço, vou pagar uma feira, eu vou transferir para alguém que eu estou devendo, enfim. O brasileiro, ele consegue transformar o PIX em uma rede social. As pessoas estão utilizando o PIX como rede social. Como assim, Gabriel? O casal briga. A mulher, óbvio, com razão na briga, que normalmente é o que acontece, né? Porque os homens fazem muita besteira mesmo, cá entre nós. A mulher vai lá e bloqueia o indivíduo. Bloqueia ele no WhatsApp, bloqueia ele no Instagram, bloqueia ele no LinkedIn, bloqueia ele no Facebook, ele não consegue mandar mensagem para a mulher. O que ele faz? Ele vai lá, pega a conta dela, porque ele sabe a conta dela, namorado e tal. Ele faz um Pix para ela de 1 centavo e bota 140 caracteres de pedido de desculpa. Vai ter que ter capacidade de síntese.
mas ele coloca 140 caracteres de pedido de desculpa. Meu amor, me desculpa, eu errei. Não acontecerá novamente. Eu amo você. Ou seja, o Pix virou uma rede social. O brasileiro está fazendo isso. O brasileiro está puxando o assunto pelo Pix, transferindo R$1, R$1, R$2. O brasileiro está pedindo desculpas pelo Pix. O brasileiro está transformando o Pix numa rede social. Mas Pix não é rede social. Ele não nasceu para ser rede social. Mas considerando que a gente consegue abrasileirar tudo que a gente coloca à mão, o brasileiro tem essa capacidade, né? A gente domina espaço mesmo. Aí eu te pergunto, o Pix então não virou um instrumento de comunicação? O Pix hoje é um instrumento de comunicação. O indivíduo, ele manda R$1 e manda uma mensagem, a pessoa manda R$1 e responde uma mensagem. Eu posso falar que o Pix pode virar um Tinder econômico, um Tinder financeiro, ou talvez simplesmente uma rede de negócios. Não sei, mas o que importa é que hoje o Pix está sendo utilizado no Brasil, principalmente, isso está noticiado em todos os jornais, como um meio de transmissão de informações. Poderíamos então pensar na incidência do ISS sobre o Pix? Esse sistema de mensagens, ele é mantido pelo banco privado ou pelo banco central? Porque se esse sistema de mensagens ele é mantido pelo banco privado, é possível a tributação. É possível uma alteração da Lei Complementar 116 para prever a tributação de serviços sobre o Pix? Porque, veja, no caso não incidiria ICMS, né? Porque a jurisprudência se consolidou no sentido de que o S do ICMS, que se refere à comunicação, se refere à emissão de sinal. Se refere à emissão de sinal. Nesse caso, o Pix não emite sinal nenhum, tá? Seria uma plataforma de intermediação. Então, essa utilização do Pix como forma de mensageria poderia ser tributada pelo ISS? Eu trouxe o debate para vocês. Porque virou de fato. Muita gente está usando o Pix como rede social. Gabriel, mas a rede social ela é tributada? Aí a gente vai entrar na discussão, né? A rede social pode ser tributada? Ela é uma base de intermediação? Olha, eu não vejo grandes dificuldades nisso, honestamente. É óbvio que você vai defender, quem defende a não tributação também vai ter bons argumentos, dizendo, olha, a rede social não pode ser tributada, a rede social não tem prestação de serviço nenhum, ela é gratuita. Só que o Pix não é gratuito. A pessoa tem que pagar, tem dinheiro ali. Será que não seria, e aqui eu estou só sendo chato, será que não seria fato gerador do ISS? A troca de mensagens pelo Pix? Como uma plataforma de intermediação entre os interesses dos envolvidos? Gente, eu não estou aqui para trazer respostas, eu estou aqui para trazer perguntas, né? Eu estou aqui para trazer perguntas porque, na verdade, não há respostas ainda. O Pix é novo, ele começou a funcionar no final de 2020, virou realmente um instrumento muito forte de meio de pagamento, e eu queria trazer essa novidade, essa discussão de novidades para vocês, porque o governo federal pretende sim criar a ECPMF para o Pix. Vai acontecer ou não, eu não sei. É claro que o Banco Central não pode ser cobrado. Quem vai ser cobrado são aquele que movimenta, nós, né, que usamos o sistema. Assim como eu não vejo grandes dificuldades na criação ou na exigência do ISS. Na exigência do ISS no momento em que você envia mensagens pelo Pix. Mensagens como instrumento de comunicação pelo Pix. Essas mensagens são criptografadas já. Ninguém tem acesso a essas mensagens senão o emissor e o receptor. Então você tem um emissor de mensagem, você tem um receptor de mensagem, você tem um serviço envolvido e atrelado a isso. E outra, se você parar para analisar friamente, é de fato uma forma de troca de informações. É de fato uma troca de informações. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.
Ou seria talvez um fato gerador de IOF? Não, IOF não tem como incidir porque não é operação de crédito, câmbio, seguros, não é operação com valores mobiliários. Mas efetivamente temos aí bons debates pela frente acerca do Pix e da tributação da economia digital. Conforme a tecnologia vai se modernizando, como a tecnologia vai avançando, mais debates tributários vão existir, mais debates tributários vão acontecer. Eu trouxe aqui essa discussão para colocar ela em aberto e eu queria que vocês comentassem, vocês mandassem mensagem, que vocês comentassem o que vocês acham. Deve incidir ISS ou será que não deveria incidir outro tributo? Ou será que não deveria incidir outro tributo? Você sabe que eu pensei até numa eventual tributação exclusiva para pessoa física? É uma obrigação do banco fazer a retenção do imposto de renda no momento do recebimento do Pix. Já faz ali a obrigação de reter o imposto de renda no momento do recebimento do Pix pelo receptor, e aí o receptor faz o ajuste disso na declaração, já retém um percentual e na declaração do imposto de renda ele ajusta, justificando os pagamentos que ele recebeu. Também é uma forma de você simplificar e facilitar a arrecadação do imposto de renda pela União. Ou seja, você tem uma gama de possibilidades tributárias que ainda não foram pensadas. Gabriel, não dá ideia não, porque se der ideia, eles vão atrás. Eu sempre ouço isso, mas eu estou aqui como um ambiente de pensamento. Então, tá aí a ideia, tá aí a possibilidade, e eu acho que a gente tem muito que debater ainda sobre Pix e possibilidades de tributação. Ó, já falamos aqui da ECPMF, já falamos do aumento da fiscalização, já falamos da incidência do ISS e de uma eventual retenção de imposto de renda na fonte sobre o receptor. Ou seja, temos realmente elementos possíveis de utilização do Pix no direito tributário. Tem novas ideias? Acha que o Pix pode sofrer outras tributações? Então comenta aí, manda mensagem, comenta nas redes sociais, que vai ser um prazer. Aliás, se você ainda não me segue, corre lá no Instagram, @GabiQuintanilha, @GABQuintanilha, se inscreva no meu canal no YouTube e dá um joinha, dá um like, avalia o podcast se você gostou, porque isso também faz diferença para a gente ranquear e levar o direito tributário para a maior quantidade de pessoas possível. Pessoal, muito obrigado pela audiência nesse primeiro Tributologia de 2021. Eu tenho certeza que a gente fará um ano maravilhoso. Eu tenho certeza que 2021 vai ser o ano da retomada e que tudo vai dar certo, com energia positiva, tenho certeza, e a gente vai torcer para que saia essa reforma tributária também, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Galera, muito obrigado pela audiência, curta esse vídeo, curta esse podcast, compartilhe, porque é o conhecimento que é capaz de mudar um país. Muito obrigado e até a próxima, até semana que vem com mais Tributologia. Um beijo enorme, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.